Ministério do Turismo apresenta... Pra querer, pra aprender, Amazônia das Palavras. Acompanhe agora Diário de Bordo da Expedição Amazônia das Palavras. Patrocínio Cigás, Companhia de Gás do Amazonas, Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Apoio Cultural Acapulco Filmes, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Amazonas, Fundação Rede Amazônica. Classificação livre. O aspecto mais importante desse projeto, na minha visão, é essa troca de conhecimentos. O projeto está fazendo uma ponte entre o conhecimento que a gente produz na universidade, pesquisas acadêmicas, etc., e esse conhecimento popular produzido pelo ribeirinho, pela Amazônia Profunda. Então, a gente vem aqui, traz conhecimento da universidade para cá, e eles nos dão conhecimento. Ave, em grego, logia é o estudo, a ciência. Então, ornitologia, a ciência das aves dos pássaros. O professor Bessa, ele tem uma relação muito profunda com a Amazônia porque ele é amazonense. E a partir dessa relação com a Amazônia, mesmo o professor Bessa hoje, ministrando aulas fora, ele conhece a Amazônia e conhece profundamente a questão das histórias indígenas. Professor, é com você agora. Bem-vindo, obrigada. Bom, obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade da gente se reencontrar. Bom, eu vi que o Bira Lourenço, um dos participantes das oficinas de sons lá, entrou. E ele tinha me obrigado a aparecer com uma camisa que ele me deu. Eu já entrei e agora eu vou tirar para ficar com a camisa da Amazônia das Palavras, mas já cumpri com a minha promessa. Bom, para dizer assim que eu sou amazonense, nascido no Beco da Bosta, no bairro de Aparecida, em Manaus. Cometi a façanha de ter sido reprovado no Jardim da Infância. Eu não conheço ninguém que tenha sido reprovado no Jardim da Infância. Eu fui, para vergonha das minhas irmãs, porque mandaram desenhar com uma cor o triângulo, com outra o círculo, e eu errei tudo, porque eu também fugia um pouco da escola quando eu podia. E aí eu estudei o curso normal do Instituto de Educação do Amazonas, à noite, numa época em que homem não fazia o curso normal. Então, tinha eu e 68 colegas mulheres. Era assim um paraíso. E de manhã eu cursava o curso clássico no Colégio Estadual do Amazonas. Eu tenho 9 irmãs e 2 irmãos. Aos 18 anos vim para o Rio cursar jornalismo. Trabalhei em vários jornais, todos eles fecharam. E o último deles aqui no Brasil foi o Correio da Manhã, no Rio. E vivi 8 anos exilado no Chile, no Peru e na França. E agora, nos últimos 40 anos, tenho trabalhado em curso de formação de professores indígenas e fiz um doutorado em literatura comparada. Nos cursos de formação, os índios me contaram muitas histórias. Foram essas histórias que algumas delas que eu levei também para as oficinas. Eu, na verdade, eu estava fazendo uma tese de doutorado inacabada na França sobre
Organização da Força de Trabalho Indígena na Amazônia, no período colonial. Aí eu entrei nos arquivos na França, fui aos arquivos de Portugal, Espanha, e começou a aparecer muita coisa, muita informação fragmentada, mas bastante volumosa, sobre as línguas. E aí, eu discutindo com um amigo linguista recentemente falecido, Gerard Taylor, que dirigia uma revista de etnolinguística, a Meríndia, ele achou tão interessante, disse, por que você não escreve um artigo? Aí eu escrevi um artigo, foi publicado na França por essa revista, para responder concretamente a pergunta: quantas línguas existiam na Amazônia no momento da chegada do colonizador, que eram mais de 1.300, e o que aconteceu com elas, né? Então, eu discuto, na minha tese, no meu livro, Rio Babel, a História das Línguas na Amazônia, eu discuto as políticas de línguas da colônia, mas também do Império e da República, que massacraram essas línguas, que discriminaram como se elas fossem inferiores, como se existisse uma língua superior e uma língua inferior, não é? E elas foram desaparecendo, a tal ponto que, segundo os dados do IBGE de 2010, do censo de 2010, nós temos autodeclaradas 274 línguas na Amazônia. Os linguistas falam, com outros critérios, entre 160 a 180. De qualquer forma, em 5 séculos, mais de 1.000 línguas desapareceram na Amazônia. E aí eu entrei um pouco nessa luta, né, pela preservação dessas línguas, que me afeta-se diretamente, porque eu sou professor há 40 anos em curso de formação de professores indígenas, aqui no Rio, mas também na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal do Espírito Santo, na Universidade Federal do Amazonas, na Universidade do Estado do Amazonas, na Universidade do Acre. Enfim, eu tenho dado módulos de cursos formando professores indígenas. E é lá que eu senti mais de perto essa discriminação que os índios sentem contra a língua que eles falam, né? Isso me deu assim mais força para continuar. E nas oficinas que eu dei, eu levei, então, algumas narrativas interessantíssimas que os índios trouxeram para a sala de aula. No roteiro, a Fernanda indicava, quer dizer, o que mais surpreendeu junto à atividade com os alunos nessas oficinas, né? Pediu assim que eu relatasse um fato marcante. E eu lembrei do repórter fotográfico, o Fabinho, que fazia parte do nosso grupo, e que foi fotografar a minha contação de história em uma das salas, logo no início da jornada, né? Aí ele ouviu uma delas de uma veada recém-parida. O índio sai para caçar e ele mata uma veada recém-parida. Quando ele se aproxima para levar a carne, digamos, para a aldeia, que ele vira, Anhangá tinha transformado a veada na mãe dele. Ele matou a própria mãe. Os jesuítas, quando escutaram essas histórias de Anhangá, disseram que Anhangá era o diabo, né? Porque só o diabo podia transformar uma veada na mãe. Mas é que ela era recém-parida, ela estava amamentando. E não existia IBAMA, não existia código florestal escrito,
Portanto, essas narrativas, elas têm a função, né, de um código florestal. É para avisar, olha, não se mata um animal que está amamentando os seus filhotes, porque, além dele morrer, os filhotes vão morrer. E isso não é bom também para o próprio ser humano, porque ele vai ficar sem proteína, sem carne. O Fabinho ouviu essa história, e aí ele, fora da sala, me contou uma história. Eu fiquei tão entusiasmado com ela que eu disse, não, então tu vais fazer oficina junto comigo, tu vai contar essa história nos outros lugares. E foi o que ele fez. É uma história que ele contou, verídica, né? Ele saiu muito jovem para caçar no Rio Jabari, afluente do Madeira. Aí era para caçar um macaco. Ele nunca tinha caçado um macaco, mas ele foi com o cunhado, porque tinha um visitante na casa que eles tinham que gostava de carne de macaco, e eles saíram para o mato. Aí ele viu e deu um tiro certeiro, né? O animal, Fabinho é bom de tiro. O animal caiu do galho, fez um barulho enorme, emitiu, segundo ele, um som parecido ao relincho de um cavalo. Aí, das costas do macaco, se desprendeu uma massa assim, informe. Aí o Fabinho se aproximou e verificou que não era um macaco macho, mas uma fêmea. Uma mãe com seu filhote, igualmente ferido, que devia ter pouco mais de 4 meses. A macaca sangrando, olha que história assim, que rastejou até o filhote, se escorou num galho e ficou ali observando por um breve momento. Viu que o filhote estava também ferido. Ela olhou para um lado, para o outro, com dificuldade, porque ela estava ferida, coletou umas folhas verdes, colocou na boca, mastigou, bem mastigado, produziu uma papinha gosmenta que ela aplicou sobre o ferimento da cria, cuja costelinha havia sido perfurada pelo chumbo. A macaca pegou o filho no colo e começou a niná-lo com ternura. E aí o filhote morreu nos braços da mãe, que o contemplava com devoção. Ela pegou o filho morto, o Fabinho conta, e ele disse, se o meu cunhado, Jorge, não tivesse visto a cena, eu não teria acreditado. Ela pegou o filho morto, acariciou, fez afagos nele, um cafuné, levantou na direção do Fabinho e começou a chorar, lágrimas silenciosas de amargura. E o Fabinho disse que era como se ela estivesse recriminando, dizendo, olha aí o que você fez, você não tem vergonha? Aí ele disse que ele e o cunhado choraram junto com a macaca, que logo em seguida também morreu. Talvez, por ser filho adotivo, o Fabinho disse que sentiu na própria pele a aflição daquela mãe. E ele disse que carregou o sentimento de culpa, se sentindo um assassino. Passou várias noites sem dormir, tentando se desviar do olhar e do choro da bichinha, né? E a mãe dele, adotiva, então, explicou, consolou. Mas o que essa história também está dizendo? Né? Ela está trazendo para as crianças, e o Fabinho ajudou nisso, e o Fabinho conta a história melhor do que eu, porque ele viveu, né? E ele contou para as crianças. Viu? E chora. Ele chora. Uhum, isso. É altamente educativa a história, né? Porque nos ensina, digamos, a humanidade, entre aspas, existente nos animais, né? O sentimento dos animais, a capacidade de empatia com eles.
Então, essas histórias são importantes também. João Barbosa Rodrigues, que recolheu um botânico carioca do século XIX, que foi a Manaus para organizar o Jardim Botânico, que recolheu alguma dessas histórias, né? Ele dizia que numa sociedade sem livros, sem escrita alfabética, que não são sociedades, sociedades, coitadinhos, carentes de escrita de livro. Não eram carentes, eram independentes do livro. Não precisavam do livro da escrita para se reproduzir. Então, nessas sociedades, diz o Barbosa Rodrigues, nessas sociedades, as narrativas orais são enciclopédias, são os livros, são elas que ensinam. Na escola indígena dos Muras, na boca do rio Jauari, tem uma biblioteca com mais de 300 títulos, a gente viu lá. Sim. E ali o livro funciona como um hospital da palavra, digamos assim. A narrativa oral é registrada por escrito quando ela está em perigo de morrer. Mas, da mesma forma que o doente sai do hospital ao ficar curado, essas narrativas devem sair do livro e circular oralmente nas escolas, como nas oficinas da Amazônia das Palavras. A professora Ivani Lima, de Manicoré, ela observou o brilho no olhar dos indígenas Mura ali presentes. E ela disse que as crianças estão sedentas de literatura. Sim. Por isso, a contação de história ocupa um lugar relevante no currículo escolar. 10 crianças muras viajaram 9 horas até Manicoré com seus professores, o Maicon Douglas e o Jonas Gomes, Sim. só para participarem da oficina de contação de histórias indígenas. Numa sociedade oralizada, essas histórias, como a gente disse, substituem os livros. Olha só, é um outro episódio que eu acho importante rapidamente relatar. Na oficina, um menino Mura, Cainã de Oliveira, de 13 anos, ele deu um show. Ele foi lá na frente e descreveu suas histórias. Né? Na escola indígena, eles costumam fazer isso na hora de ler e na produção de contos, quando eles reescrevem o que narraram ou leram. Eles já produziram mais de 50 contos que estão sendo digitados para um livro, que Fantástico. eu pergunto, será impresso nessas condições atuais? Sim. Com essas taxações? Mas essas histórias, elas servem também para combater o preconceito. Né? Na aula Espetáculo em Borba, que a gente até não falou na aula, um menino muito inteligente e questionador, de voz firme, discurso fluente, de 11 anos. Ele me fez uma pergunta falando aquilo que estava provavelmente na cabeça de muitos adultos ali presentes. Alguns responsáveis por sua formação. Eram seus professores. Como na minha aula eu mencionei a arquitetura dos tucanos que fazem malocas monumentais, a arte das mulheres Caduel, com seu grafismo, que deslumbrou a Europa, a medicina dos sacacas, com suas curas milagrosas, o menino ficou incomodado e veio perguntar baixinho no final. Quer dizer, então, que os índios têm arquitetos e médicos melhores que os nossos? Aí eu digo, não, você tem que fazer essa pergunta aqui no microfone, para todo mundo ouvir, porque, na verdade, não era uma pergunta dele. Né? E aí, tinham mais de 400 pessoas de todas as idades lotando a quadra da escola estadual. Uhum. E não era uma pergunta inocente. A alegação de uma pretensa superioridade visava mostrar o absurdo
de reconhecer o saber do outro, né? Na cabeça deles, índio é selvagem, é ignorante. E o tom de voz irônico do menino revelava a recusa em admitir que os índios pudessem criar conhecimentos em vários campos do saber. Arquitetura, medicina, arte, tantos outros exemplificados naquela aula. Botânica, zoologia, né? O reconhecimento dos saberes indígenas foi interpretado como a defesa de uma superioridade que em nenhum momento foi afirmada. É que essa ideia de que o índio é um selvagem atrasado desestabiliza as convicções e certezas ancoradas em preceitos e preconceitos seculares, inclusive no interior do Estado. Foi uma experiência assim, muito gratificante participar dessa expedição, né? Uma equipe de mais de 30 pessoas, cinegrafistas, fotógrafos, escritores, jornalistas, professores, pessoal de apoio logístico. Eu lembro aqui a dona Francisca e o Henrique, porque eles convidaram a cozinha, e isso é uma coisa que toca a gente, né? Além dos tripulantes, maquinistas, pilotos, né? A Amazônia das Palavras foi, assim, cansativo, né? A gente, de manhã e de tarde, nas oficinas com as crianças, de noite ainda tinha a chamada aula espetáculo, né? Agora, apesar de ser cansativo, foi altamente gratificante. Olha, realmente era uma atividade prazerosíssima, sobretudo porque os companheiros, não apenas de oficina, mas o conjunto todo, né, acabou se formando uma equipe com altíssimo astral, com humor. A gente riu muito, a gente estabeleceu laços afetivos, né? Fez amizades, conheceu um pouco mais o universo dos outros. Foi muito bom, olha, muito bom como experiência existencial também, né? De conhecer o outro, realmente, de conviver com o outro num barco navegando sobre o Rio Amazonas. Não tem, quando eu conto isso, contei para os meus alunos nas duas universidades onde eu leciono, na UERJ e na Unirio, e eles disseram, puxa, a gente está morrendo de inveja, porque realmente é para se ter uma santa inveja, né? Pra querer, pra aprender.